Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje a nossa convidada aqui do Café com Política é a deputada estadual Andréia de Jesus. Deputada, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia para todos e todas. É um prazer, Letícia, estar aqui. Obrigada pelo espaço. Deputada, queria começar perguntando um pouco sobre a questão dos trabalhos que a senhora desenvolve na Assembleia. A senhora presidiu ali a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia no último biênio, e foi uma comissão ali que foi alvo ali de constantes embates, né, na casa. Foi palco ali de embates considerados essencialmente ideológicos, e aí eu queria perguntar se a senhora acredita que esses embates ideológicos, né, se não considera que esses embates, muitas vezes, de assuntos que não dependem ali de regulamentação do Estado, prejudica o andamento ali dos trabalhos na casa, na Assembleia. Foi um aprendizado enorme, né? Você está falando no último biênio, mas eu estive na Comissão de Direitos Humanos durante 6 anos, desde o primeiro mandato, né? Foi um aprendizado muito grande. A gente estava disputando narrativas mesmo, né? A pauta de direitos humanos foram desgastadas nos últimos anos e é uma tentativa de retirar isso da pauta. E a pauta política de Minas e do Brasil é os direitos humanos, né? Direito humano à água, direito humano ao trabalho, direito humano às mulheres andar com segurança. Então a gente aprendeu muito. O desafio é as mulheres na política. Eu acho que o peso maior foi isso, sabe? Eu acho que juntar machismo, racismo, isso tudo dentro do espaço institucional foi muito desafiador. Então, as perseguições, os ataques, eles também estão muito atrelados a esse papel dos homens de achar que o corpo das mulheres precisa voltar para dentro do lar, né? Então, a tentativa foi essa, e acho que a gente tem feito um bom papel no sentido de garantir que a pauta de direitos humanos não seja esvaziada na Assembleia. A senhora considera que não ficou só ali em embates ideológicos as questões? Não, exatamente. Nós tivemos bastante entregas. A gente conseguiu fiscalizar muito de perto o sistema prisional e a gente segue fazendo isso, mostrando que é uma falha de gestão do sistema. A gente conseguiu acompanhar, por exemplo, todo o debate envolvendo a mineração. Nós entramos para a Assembleia Legislativa com o rompimento da barragem de Brumadinho, né? Esse crime foi acompanhado de perto e a gente conseguiu fortalecer os atingidos, as lideranças, para seguir em diante. E a gente conseguiu aprovar muitos projetos de lei que são de direitos humanos. Um deles é o Estatuto da Igualdade Racial, né? Conseguimos consolidar um conjunto, um compilado de leis que deixa a pauta de direitos humanos em evidência na Assembleia, né? Seja na defesa dos atingidos, seja no direito das mulheres e principalmente no direito aos territórios tradicionais. A senhora falou do trabalho, né, que foi desenvolvido ali na comissão, e nesses últimos dias a senhora ali apresentou um requerimento ali, um pedido para a corregedoria ali da Polícia Civil para poder investigar ali a conduta dos policiais que abordaram um caso ali que, né, chamou bastante atenção, inclusive nacionalmente, que foi do homem suspeito ali de matar um gari em Belo Horizonte. O que é esse pedido que a senhora apresentou exatamente? E o que a senhora acredita que não foi feito da forma como a conduta da Polícia Civil deveria ter sido feita? Pois é, nós aprovamos hoje uma série de requerimentos em relação a esse caso. Ontem, na Comissão de Direitos Humanos, enfatizamos a importância do Ministério Público levar a denúncia e identificar nessa denúncia essa conduta tanto desse pseudo-empresário, mas principalmente acompanhar como que a Polícia Militar está tratando esse fato, né? Nesse caso, eu fiz um requerimento para a Corregedoria da Polícia para entender que houve tratamento privilegiado. Buscar esse homem na academia que estava armado e carregar ele no banco da frente do carro, ao lado de 2 policiais, não é o procedimento padrão. Existe um protocolo para crimes violentos e no caso de pegar uma pessoa que acaba em um flagrante armado, ele deveria estar no camburão, na parte de trás, porque isso traz segurança para os policiais e principalmente garantir que ele estivesse algemado. Então, esse tratamento não só soa como privilégio porque ele era empresário ou pela estética da pessoa, mas porque há sim uma seletividade no sistema e a gente precisa demonstrar isso todo o tempo. Então, quando a gente observa isso, eu vou cobrar que a Corregedoria da Polícia reveja esse comportamento para que não soe como discriminatório, né?
E nesse trabalho de fiscalização, a senhora fez também uma representação recentemente contra, né, o governador Romeu Zema, em relação ali a alguns procedimentos no estado, ali, mais especificamente ao Plug Minas. Queria que a senhora explicasse exatamente o que a senhora vê que não está sendo feito nessa conduta do governador. O governador não faz nada, né? Os últimos meses ele abandonou o estado, abandonou o posto de governador e está fazendo pré-campanha. Isso também é crime. Usar o próprio estado e as instituições para antecipar a própria campanha. Espero que o Tribunal de Contas e o Tribunal Eleitoral se posicionem. Nós também já fizemos representação contra isso. Mas no Plug Minas, a preocupação, nós fizemos uma visita técnica provocada por alunos, professores. O Plug Minas é um equipamento enorme que dá cursos de teatro, de circo, envolvidos na parte cultural. Ressignificou aquele espaço, porque é um espaço antes que era de repressão à criança e adolescente, né? Foi uma FEBEM ali. Então, assim, é um equipamento enorme, preparado para dar cursos não só para Minas, mas trazer gente de fora, infelizmente totalmente sucateado. E a gente identificou lá equipamentos caríssimos, como um MacBook, nós estamos falando de computadores caríssimos, jogados no chão. Equipamentos de som, de música, novos, sem usar, mofando, né? E o governador suspendeu os cursos, dizendo que não há interesse de alunos. Muito pelo contrário, só por rede social, muita gente se posicionando, querendo o retorno dos cursos. Então, a representação é por improbidade mesmo, improbidade administrativa. Ele pegou dinheiro público, dinheiro nosso, dos nossos impostos, usou para a compra desses equipamentos e agora esses equipamentos estão se perdendo, quando poderia estar, nesse momento, tirando muito jovem do tráfico, se ele estivesse lá estudando, tendo oportunidade, isso tudo com dinheiro público. Então, há um interesse do governador de vender aquela propriedade. E aí ele empurrou tudo no Propag. Eu acho importante também a gente falar disso. É mais um imóvel que está na lista do Propag para ser vendido, quando, na verdade, tem alunos estudando, tem professores, e tem muita gente interessada em fazer curso lá no Plug Minas, no Cicaut, que também é um curso profissionalizante que está acontecendo lá dentro. A senhora mencionou a questão do Propag, né? Eu queria aproveitar e perguntar como que a senhora tem acompanhado ali a tramitação do Propag, né? Tem a questão do referendo, que ainda está na Assembleia. Como que a senhora vê esse projeto? Acredita que vai ser aprovado da forma como o governo do Estado tem condicionado e tem falado que seria importante para o Estado? Nós estamos acompanhando de forma intensa, lendo, estudando, indo atrás. Ontem eu reuni com o banco, o BNDES, que deverá ser o banco contratado pela União para fazer a avaliação das empresas públicas, que o governador colocou na lista para entregar para pagar os 20% e amortecer os juros da dívida. A preocupação nossa é de que o governador, ele abandone e coloque o vice lá, eles estão brincando com algo muito sério. O Propag é a melhor saída para o Estado de Minas Gerais hoje, conseguir pagar sua dívida e não deixar o Estado refém dessa dívida, né? É óbvio que a dívida precisa ser questionada, precisávamos aumentar a arrecadação em Minas, taxando as mineradoras, mas nesse momento o caso é sério. Nós podemos tirar os juros que hoje impede a gente de construir novas escolas, de ampliar atendimento hospitalar, mas ele está brincando com isso e transformando isso numa narrativa, numa guerra de narrativa, para diminuir a Assembleia, para atacar o presidente Tadeu, para atacar o Pacheco, e transformando isso numa pauta eleitoral, né? Que é isso, aí vira uma guerra. O que nós estamos buscando é garantir que as empresas públicas não sejam vendidas para atender interesses de empresários do governador, empresários que financiaram a campanha dele. A CEMIG é uma empresa hoje que tem muito dividendo. Então, quer dizer, o que ela arrecada de investimento é importante para o Estado, então ela não pode ser vendida, entregar para o empresário dominar a energia elétrica. A energia pode cair aqui agora, inclusive por pressão dos empresários, né? Tem que ser pública, energia tem que ser algo público para garantir que o povo tenha acesso também à tarifa social e o direito
a eletrificação das suas casas. Então, a gente está acompanhando de perto, tem muitos projetos para ser discutido na casa, e o que mais nos preocupa é o referendo que ele quer retirar da Constituição o direito da população mineira ser escutada na venda da CEMIG e da Copasa. Isso é muito grave, quer diminuir o poder do povo de participar e tirar o poder da casa, inclusive, de ter quórum privilegiado para discutir assuntos como esse. A senhora já falou um pouco como vê a avaliação do governador Romeu Zema. A gente tem um vice, Matheus Simões, que é um possível pré-candidato ao governo do estado. Como que a senhora vê essa gestão e como que você vê também o caminho ali que o PT, o campo progressista, pode seguir? O presidente Lula já falou que tem o interesse que o senador Rodrigo Pacheco seja o candidato. Até então não teve uma declaração, um posicionamento mais claro que ele será. Como que está sendo organizado tudo isso? Nossa, é muita coisa, né? Mas, assim, nós precisamos de alguém com tesão para cuidar do estado de Minas Gerais. Eu estou usando essa palavra porque, nos últimos anos, o que o governador Zema fez é esvaziar o estado por dentro, né? Então, assim, é tentar entregar escola para iniciativa privada, entregar hospitais para a OAS. É muito dinheiro, muito recurso público que ele quer entregar para empresários cuidar, porque ele acha que o empresário vai cuidar melhor do que um servidor público concursado, de carreira, que conhece bem o hospital por dentro, que trata o servidor público como pessoa e não como número. Então, assim, nós estamos num desastre, sem governador e o vice, coitado, né, assim, está tentando ser popular, né? Ele perdeu peso, mas agora ele tem que correr atrás de uma gordurinha para pagar os 20% do Propag, né? Então, ele está usando o espaço para se promover. E isso não é papel de gestor público. Ele tem que estar, nesse momento agora, garantindo escola aberta, merenda, remédio. Tem remédio de insulina aí, tratamento de insulina faltando, sistema prisional em guerra, isso provocado pelo próprio Sejusp, né? Por falta de gestão, por não respeitar, inclusive, arranjos que foram feitos dentro do sistema prisional para garantir a harmonia dentro desse caos. Então, nós precisamos de alguém que tenha tesão com o estado de Minas Gerais, que queira colocar o estado de Minas Gerais no circuito nacional como um estado de muita potência. Potência a nível de meio ambiente, potência a nível de cultura, potência a nível de produção econômica. Nós temos agora discutir as terras raras que estão aqui em Minas Gerais e é desejada pelo mundo todo, né? Pelos carros elétricos e por outras produções tecnológicas que precisa dessas terras raras. Então, nós precisamos de um nome com desejo, com vontade de tomar esse estado para colocar não só no rumo do crescimento, né, mas como um estado desejado para as pessoas estarem. Quem que é esse nome na avaliação da senhora? Seria o Rodrigo Pacheco? Acredita na candidatura dele? Quem que é o nome que a senhora defende? Olha, eu estou com o presidente Lula. Eu acho que o presidente Lula tem uma sabedoria para tomar decisões e conseguir apresentar um nome que seja de consenso, né? Mas eu vejo que há uma necessidade do Rodrigo Pacheco se posicionar com mais segurança. Isso é importante para nós que estamos na base, isso é importante para o partido, da gente de ter alguém que tenha vontade de assumir essa tarefa, né? E também defendo que tem alguém do PT nessa tarefa, né? Essa chapa que a senhora mencionou, diz? Que pelo menos a gente tem um vice do PT, ou uma vice do PT, né? Que a gente consiga construir uma identidade partidária também nesse processo. Saiu algumas matérias ali, né, falando que o senador Rodrigo Pacheco já tinha falado ali para alguns aliados que o PT não faria parte de uma chapa. Nesse modelo, a senhora não apoia uma formatação, uma articulação desse tipo, o PT não fazendo parte da chapa? Não, eu apoio que o PT construa isso. Construa espaço para a gente disputar as eleições para a governança do Estado, né? A nossa presença lá, não só por número, nós somos o maior partido da América Latina. Tem que recuar disso, né? Somos grandes o suficiente para disputar e colocar um nome que seja atrativo, que representa os anseios também dos mineiros de ter nomes novos, né? E quem seriam esses nomes do PT que a senhora vê que são nomes viáveis, nomes fortes, que poderiam ali estar comprando uma chapa? Olha, eu tenho apostado muito nas mulheres. Isso por questão ideológica. E agora eu estou falando de ideologia.
há uma necessidade da gente dar visibilidade às mulheres que têm feito o papel fundamental no partido. Isso não é de hoje, desde Benedita, lá no Rio de Janeiro, mas a gente precisa trazer nome de mulheres para trazer a maioria dos mineiros. Somos 58% de mulheres, né? Tem algum nome de alguma mulher que a senhora acredita que seja Eu melhor? gosto muito do trabalho de Marília Campos, eu gosto muito da prefeita Margarida Salomão. Então, assim, precisa de investimento, né? É importante as redes sociais, é importante mostrar o que elas fazem. Eu acho que é o caminho agora, não só para o meu partido, mas para a política melhorar, de dar espaço para as mulheres. Agora eu queria perguntar a questão sobre futuro político da senhora. A senhora, nesses últimos dias, tem sido cotada ali como pré-candidata ao Senado, mas o PT ali não ganha uma eleição majoritária em Minas, ali, em exceção em prefeituras em 2018. Queria perguntar para a senhora é uma pré-candidata ao Senado? É uma pretensão da senhora? E o que a senhora considera que é o maior obstáculo do PT? Eu fiquei muito feliz. Nos últimos dias, isso tem sido ventilado e vem das bases, né? Que é o que eu acredito. Eu faço um trabalho para potencializar as bases. Eu ando muito nos quilombos, ando muito com o povo de terreiro, ando muito com os povos, com o povo negro organizado, né? Então, hip hop, nas favelas, nas periferias. E as pessoas têm desejo. E aí, que bom que no desejo dela o meu nome apareça, né? Eu fico muito feliz. Mas é importante registrar que é o partido que decide isso, né? Já teve alguma conversa no partido em relação das vagas ao Senado? Não, não, não. O partido passou agora pelo PED, né? Que a gente estava decidindo quem iria dirigir o partido, a composição da direção. Então, estava muito focado nisso. Então, a gente saiu vitorioso porque a gente conseguiu uma mulher negra dirigindo o partido. E acho que agora em diante os debates serão esses, né? Composição de chapa. Mas tem um desejo do presidente Lula de termos maior vaga no Senado. E aí a gente precisa construir isso internamente, ter fôlego para apresentar um nome para que o Estado de Minas Gerais comece dando essa resposta para o presidente Lula, não só para ele, mas garantir a reeleição dele em 2026. E uma questão que eu queria perguntar para a senhora, né, o PT saiu bastante fragilizado depois da gestão do governador, né, então governador Fernando Pimentel. Qual que é o desafio do PT para poder superar esse obstáculo do que ficou ali, principalmente para os servidores dessa gestão? Eu acho que a gente precisa mostrar o quanto nós temos feito muita coisa, sabe? O presidente Lula mudou a comunicação, isso favoreceu, inclusive, melhorar as condições, assim, a avaliação dele, né? Embora eu ache isso muito, muito remoto, mas a gente precisa mostrar o que a gente faz, né? Na Assembleia Legislativa, a nossa bancada tem entregue muita coisa, tem otimizado o recurso do Estado, sendo que nós temos pouco orçamento, a maioria do orçamento vai para os deputados da base do governo, e a gente tem entregue muita coisa. Eu acho que a gente tem que mostrar o que o partido está fazendo, né? E superar erros de gestão passada, falhas de conjuntura, e mostrar que a gente também renovou. Então, todos os nomes hoje que estão na Assembleia são muito recentes na política estadual, e a gente tem que mostrar que a gente está fazendo coisa boa, que a gente continua muito fiel aos princípios do partido, né? Cuidar do povo, superar a desigualdade e segurar as maldades dos extremistas que são lá, né? A gente também tem sido escudo para que o Estado não piorasse. Tem projetos de leis horrorosos apresentados à Assembleia e a gente tem conseguido segurar. Então a gente tem que demonstrar o que a gente está fazendo e continuar encantando, que eu acredito que a política precisa encantar as pessoas. A senhora mencionou aí o processo de eleição interno do PT, né, eleição do diretório. A senhora fez parte de um grupo que não acabou vencendo a questão do diretório aqui em Minas Gerais. Na avaliação da senhora, o que é preciso para poder superar ali rusgas, mágoas ali que ficaram nesse processo ali? Eu não percebi as mágoas. Eu não percebi ainda. Cicatrizes, algo do tipo, ficou nesse processo? Acho que não. A composição ela é maior do que só a eleição da presidenta, né? Nós estamos muito felizes com Leninha como presidenta. É uma minha parceira na Assembleia e com quem eu aprendi muito sobre as Gerais, Norte de Minas. Então, assim, nós saímos todos vitoriosos com o nome dela.
né? Essa é uma resposta que nós estamos dando para Minas Gerais, de que o partido está muito antenado ao desejo do povo. As mulheres têm ocupado espaço nos partidos, na política, e têm dado resultado muito positivo, e as pessoas percebem isso, então todo mundo também está feliz com o nome de Leninha. E a chapa que dirige o partido também compôs com outras forças. Então, assim, todas as forças se sentem representadas nessa construção hoje na direção do partido, e a gente vai ter vamos dar uma lição para os demais partidos aí, que as mulheres podem estar onde elas quiserem estar. A senhora começou no PSOL, foi para o PT. Queria perguntar, a senhora acredita que hoje no PT tem mais espaço do que tinha no PSOL? Eu tenho construído isso, né? Eu estou bem acolhida no PT. Eu militei a vida toda nas bases do PT, né? O PT não é novo. Então, eu me sinto em casa, tanto na comunidade eclesial de base que eu fiz parte, nas conferências, nos encontros. Então, assim, eu não sou nova no lugar, né? A sigla partidária é importante, o partido é grande, me dá oportunidade de estar em vários territórios, chegar lá e encontrar militantes, experientes para dialogar. Isso traz para mim mais segurança para atuar como parlamentar no estado com 853 municípios, né? A gente falou um pouco sobre questão de futuro político da senhora. A senhora falou que pode considerar que a senhora colocou o nome à disposição, se for uma vontade do partido, ao Senado. Se o partido quiser, eu estou preparada, e eu quero dar a resposta para minhas bases, para as pessoas que acreditam em mim, que se o partido quiser, eu cumpro a tarefa e vou cumprir com qualidade. E sobre essa questão ali de perspectivas futuros da senhora, a senhora tem vontade de se candidatar à Prefeitura de Ribeirão das Neves? A senhora até chegou a ser pré-candidata, esse é um sonho que ainda persiste? Eu tenho um sonho de melhorar a minha cidade, né? Neves carrega muitos estigmas, né? E foi a cidade que elegeu a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Assembleia, né? Então, é onde o presidente Lula ganhou as eleições. É a única cidade da região metropolitana que o presidente Lula foi eleito no primeiro turno. Então, é uma cidade que tem muito carinho pelo PT, tem carinho por mim, é onde eu criei meu filho. Então, eu tenho muito desejo que aquela cidade cresça e que a gente possa contribuir com esse crescimento. Então, eu gostaria, sim, de ser prefeita de Ribeirão das Neves. Só antes da gente finalizar, a senhora mencionou ali o nome do presidente Lula, e a gente está vivendo ali um período ali de interferências, né, do governo dos Estados Unidos no Brasil em relação a essa questão do tarifaço. A senhora acredita que isso melhorou a situação política do presidente? Eu acho que abriu oportunidades, e o Lula é fantástico nisso, né? Assim, fã do nosso presidente, da habilidade de transformar limão em limonada, né? A gente já estava avançando com os BRICS, pensando uma moeda nova, não ficar refém dos Estados Unidos, dessa economia de tudo ser taxado pelo dólar, né? O que é a gente comprando café caro se a gente planta, porque hoje o café é taxado pelo dólar, né? Então, é uma oportunidade para o Brasil fazer outros arranjos econômicos e produtivos, e aí a aproximação com a Índia. Na Assembleia lançou uma frente parlamentar em favor Brasil-Índia. Então, assim, a gente está com a janela de oportunidades para que a gente possa expandir o nosso comércio e não ficar dependente de um único país ou de uma única economia, como muitos outros países também. A Índia também foi taxada, outros países também foram taxados, justamente por buscar autonomia. Então, eu acho que nós estamos num momento muito propício para a gente avançar com a nossa economia, e o presidente Lula soube utilizar disso. Deputada, uma última pergunta caminhando já para o final. A senhora falou muito da importância, né, da participação de mulheres, negros na política, mas a gente vê ainda que é uma participação pequena. O que a senhora considera que é preciso ser feito para poder aumentar essa representatividade em cargos eletivos, principalmente pelos partidos? Olha, muita coisa já foi feita, né? É importante o Tribunal Eleitoral continuar fiscalizando, né, as candidaturas laranjas, né? O uso do recurso ser proporcional às candidaturas de mulheres e de negros. Mas é importante, ainda tem um lado subjetivo que é importante trabalhar.
né? O nosso povo ainda não acredita que é possível a gente ocupar espaço de poder. Então, eu uso o lugar que eu estou sempre para referenciar outras mulheres. É possível a gente superar, né, essas candidaturas muito caras, né? Eu fui eleita em 2018, gastando 20 mil na minha campanha. Isso é o que a gente declarou, isso é o que a gente conseguiu arrecadar com doação. Então, assim, as pessoas também estão ávidos a votar em pessoas que representam seu cotidiano. Então, é importante que a gente se filie aos partidos, que a gente coloque o nome à disposição. Quanto mais negros inscritos, vai aumentar o número de candidaturas, então vai diminuir o número das imagens de pessoas brancas, ricas, herdeiras, para a gente superar isso. Mas tem que ter o compromisso dos partidos, né? De fazer formação das bases, de preparar as pessoas, porque a disputa eleitoral é muito perversa, é má, né? Ela diminui, ela ataca pessoas, ela ataca a sua subjetividade, então tudo isso é político. Então a gente tem que fazer o tripartite, né? É os tribunais fiscalizar, é os partidos dar condições às pessoas disputar as eleições, prepará-las para isso, porque eles têm dinheiro para fazer isso. E, por outro lado, trabalhar também a população negra e a população de mulheres, para que a gente tenha condições conjuntamente de ocupar esse lugar e se cuidar. E o PT, a senhora acredita que o PT dá essas condições ou tem algo que poderia melhorar nesse processo? Precisa melhorar. Todos os partidos e o Partido dos Trabalhadores também. Tem que fazer. Nós temos Secretaria de Mulheres, Secretaria de Igualdade Racial, de Combate ao Racismo, e a gente discute muito isso e acompanha. Assim, O que falta no PT especificamente? A mesma coisa que eu disse, né? Eu falo assim, olha, precisa de investimento e de formação nas bases. Nós aumentamos o número de vereadores negros e quilombolas. Assim, eu disputei muito isso nas últimas eleições, de colocar na resolução do partido que observasse os vereadores e vereadoras quilombolas, indígenas, e que eles pudessem receber também uma quantidade maior por fazer parte desse grupo. É um discurso que precisa amadurecer no partido, né? De reconhecer que tem categorias que precisam de maior investimento financeiro e também de espaço no partido para poder disputar as eleições. Isso é um debate que precisa aparecer nos documentos do partido. Deputada, queria agradecer a presença da senhora aqui hoje, sempre muito bem-vinda também, voltar outras vezes. Obrigada, Letícia, obrigada a todos que estiverem acompanhando. O nosso mandato está à disposição para a gente crescer junto e entender que a política é o espaço para todos e que a democracia é algo extremamente radical. Precisa ter participação e participação com qualidade. Eu acredito. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo e também no portal otempo.com.br. Até mais!